Nesse dia em que se celebra a Páscoa, uma Páscoa diferente, porque nós estamos no meio de uma pandemia, uma enfermidade que tem atingido todos os continentes, um momento em que muitos estamos preocupados com a possibilidade de contágio. São tantas contaminações que são relatadas a cada dia, o número de mortes que acontece e, de repente, em meio a isso tudo, nós paramos para lembrar a morte de um único homem. O que é que fez com que essa morte tivesse uma atenção especial? O que faz dessa morte um evento especial para todo o mundo? Parece que é algo que aconteceu tão longe de nós. Aconteceu cerca de 2000 anos atrás, num lugar distante. São aproximadamente 9.000 quilômetros daqui até a cidade de Jerusalém. Aquele homem havia nascido numa cidade pequena em relação a Jerusalém, e ela é relatada como sendo uma das menores da região de Judá. E mesmo aquele homem ficou conhecido porque cresceu numa outra cidade, Nazaré, uma cidade tão sem importância que alguém chegou a dizer a respeito dessa localidade de origem daquele homem: será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E pensamos também que aquele homem foi considerado um farsante pela maioria da população do seu país, ao ponto de que ele foi condenado à morte como um inimigo do Estado, como alguém que estava afirmando a seu próprio respeito algo que não fosse verdade. Um inimigo do Estado, sendo que ele nunca liderou nenhum exército, ele nunca comandou um levante popular. O que é que fez daquela morte algo tão especial? E aí nós podemos pensar que aquele homem marcou aqueles que o ouviram com atenção. E isso aconteceu porque ele ensinava de uma maneira diferente. Seu ensino chamava a atenção, em primeiro lugar, pelo seu conteúdo. O seu ensino era trazendo à luz princípios por trás das palavras. Por exemplo, era ensinado o mandamento "não matarás". Ele ensinou que isso iria muito mais além, porque ele ensinou que não deveríamos nos irar, e a ira é que leva a que possamos ferir alguém, mesmo que não seja matando, mas de repente uma palavra que é dita e que fere, e que machuca, e que marca. Jesus foi além do que dizia a mera letra. Ele ensinou, por exemplo, de que mesmo uma atitude de bondade, como alguém que dá uma oferta a outra pessoa, alguém que dá uma esmola, ele disse que deveria ser com o propósito correto, porque se fosse para cantar vitória, se fosse para aparecer, então isso não valia de nada. Mas ele também tinha no seu ensino algo que o destacava, porque ele ensinava de uma forma semelhante. Ele usava as figuras que as pessoas estavam acostumadas a ver no dia a dia. Ele se utilizou de pão, de
peixe, de água. Ele se utilizou de trigo, sementes, transformando tudo isso em ensino prático para a vida. Mas ele também chamou pessoas simples para serem seus discípulos. Apesar de que ele tem atraído tanta atenção, ele chamou 12 homens simples para serem seus discípulos. E esses homens, depois de 3 anos seguindo a ele, aprendendo com ele, após a sua morte, esses homens simples mostraram intrepidez, coragem, mesmo diante da Suprema Corte Judaica. E ficou claro ali, diante daquela Suprema Corte, que aqueles homens haviam estado com aquele mestre. Eles haviam estado com Jesus. É claro que estamos falando de Jesus. Estamos falando de que ele deixou claro quem ele era, pelas curas que realizou. Cegos, aleijados, pessoas dos mais diferentes tipos de enfermidades foram curadas por ele. Ele também realizou milagres maravilhosos. Pessoas tiveram a oportunidade de vê-lo multiplicar pães e peixes. Os seus discípulos tiveram a oportunidade de presenciar a maneira como ele tinha o controle sobre uma tempestade, sobre o vento, sobre o mar. E pela sua palavra tudo se acalmava. Havia bonança onde antes havia uma tempestade. Ele chegou mesmo a ressuscitar mortos. Lázaro havia sido um amigo seu que morrera. E mesmo depois de 4 dias de sepultado, Jesus vai à casa de Lázaro e o ressuscita. Aquilo que Jesus operou pelos seus milagres aponta para essa importância que chegou a ter. Mas não apenas isto. Ele tem a sua importância pelo que afirmou a respeito de si mesmo. E gostaria de citar alguns textos do Evangelho de João que apontam na direção de quem era Jesus. Porque ele que afirmou a respeito de si: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Ele também disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. De repente agora ele afirma alguma coisa que vai para o nosso ponto de partida. Começamos mencionando a sua morte e agora ele diz que, como bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele vem falando de vida. E continua falando disso quando diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele afirmou isso um pouco antes de ressuscitar Lázaro. Ao dizer uma frase como esta, poderíamos pensar que seriam palavras soltas no vazio. Mas logo em seguida, ele ressuscita Lázaro, dando prova de que quem crê nele, ainda que morra, viverá. E
todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. E ele diz ainda: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se apresenta então como o Filho de Deus. E nós vamos ver que não apenas Jesus falou a respeito de si mesmo, mas os seus discípulos puderam afirmar, depois de terem toda aquela experiência com Jesus, eles puderam afirmar a respeito de Jesus. Porque o próprio evangelista João, no início do seu evangelho, ele vai dizer: no princípio era o Verbo. Ele está se referindo a Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Estamos falando sobre uma morte, mas uma morte de alguém que se apresenta como quem detém a vida. Nele estava a vida. Mas também, já chegando próximo do final do seu livro, João faz a seguinte afirmação: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aquilo que João relatou, registrou no seu evangelho, ele mesmo diz que aquilo que ele escreveu foi para que pudéssemos crer que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, possamos ter vida. Como é que crer em Jesus pode gerar vida? O próprio Jesus havia dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. E então, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, aquele que tem a vida nele, que deu prova disso. Mas agora nós estamos falando da sua morte. E foi exatamente por causa da sua morte, porque ele levou na sua morte, naquela cruz, ele levou sobre si a condenação que era nossa. A condenação que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Mas ele veio como Filho de Deus, para que, tendo vivido sem pecado, pudesse levar sobre si o nosso pecado, pudesse pagar o preço da nossa condenação. Ele levou sobre si essa condenação, para que nós pudéssemos ter perdão, salvação, vida eterna. Então, estamos falando de um homem, uma morte, mas que representa vida para todo aquele que nele crê. A importância da celebração deste final de semana, do lembrarmos a sua morte e ressurreição, é porque na sua morte ele estava propiciando a nós o perdão do nosso pecado, porque ele levou sobre si. Basta que creiamos que ele é Salvador. E é isso que a palavra de Deus nos apresenta. Estamos falando da Páscoa,
A Páscoa, para os judeus, representava a celebração da libertação do cativeiro no Egito. Para nós, representa a libertação daquela condenação que nós merecíamos por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, e que Jesus levou sobre si e nos oferece perdão, vida eterna, restauração à presença de Deus, segurança de estar com Deus para todo sempre. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é aquele que fez o que era necessário para que nós fôssemos restaurados à possibilidade de estar na presença de Deus. Basta crer que o que era necessário Ele fez na cruz. Por isso, na sua morte ali na cruz, Ele terminou dizendo: está consumado, está completo, foi realizado. Ele recebeu essa missão do Pai e cumpriu integralmente a sua missão. E para cada um de nós Ele oferece o seu perdão porque Ele pagou a condenação. E então nós podemos fazer essa troca de fardo com Jesus. É Ele que nos convida para essa troca de fardo. Ele levou o nosso fardo na cruz e nos oferece, então, um jugo leve e suave, algo que podemos realizar para Ele, que é incomparavelmente menor do que aquilo que Ele sofreu no nosso lugar. E então a nossa vida de serviço a Ele é a nossa maneira de adorá-lo, de servi-lo por tudo aquilo que Ele fez por nós. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, pela missão que Ele cumpriu, porque com a sua morte Ele comprou para nós vida. Uma boa Páscoa para todos. Jesus é a nossa Páscoa. Amém. Amém.